bem, amigos? Estamos aqui novamente com o nosso programa semanal sobre as reformas estruturais, reforma administrativa e reforma tributária. E hoje, especialmente, com um deputado que a gente gosta muito, conheço ele de longa data e tem feito um trabalho muito bonito lá no Congresso Nacional. O deputado Rubens Bueno, de Cidadania do Paraná, e que vai discutir um pouquinho com a gente sobre a reforma administrativa. Ele que está encabeçando, tentando aprovar o PL 6726, junto dos congressistas aí, a respeito do quê? O que se chama de salários, dos salários milionários aí de alguns servidores públicos, né? Em função da falta talvez de regramento aí, né, das indenizações, de verbas e tudo mais. E a gente vai discutir um pouquinho isso aqui de forma muito prazerosa, aliás, já agradecendo o deputado Rubens Bueno pelo seu tempo, para poder tratar um pouco desse tema tão importante para a nação, né, que é, ao meu ver, a reforma administrativa. Eu acho que ela é tão ou mais importante que a reforma tributária, porque ela dá um direcionamento dos custos e dos gastos do país aqui para frente, né? E com relação também a toda a dinâmica dos servidores no público, que é importante, né? Trazendo uma dinâmica diferente para esse nosso prestador, que a gente tem que também enaltecer, né? O servidor público, de fato, são pessoas muito preparadas para poder nos atender de forma muita dinâmica aí dentro da estrutura brasileira. Então, como vai, senhor deputado? Tudo bem? Agradeço novamente a sua presença aqui e já peço para o senhor já fazer um comentáriozinho a respeito da questão relativa à reforma administrativa. Eu sei o senhor faz parte da frente parlamentar aí da reforma mista da reforma administrativa. E como é que você está enxergando o andamento da reforma, e, em particular, da aprovação dessa PL, que está aí desde 2018 para aprovar e a coisa não tem andado muito, né? Então, por favor, prazer estar consigo. Prazer, presidente Sérgio, cumprimentar a todos que participam aí da atividade, especialmente das suas lives aí semanais, no sentido de trazer a debate aquilo que é fundamental para o país sair do atraso. E a reforma administrativa é este grande passo, né? Vou dar só um dado, só para começar a conversa, Sérgio. O Brasil é o país onde o judiciário custa mais caro no mundo. Custa 10 vezes mais que custa nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, só para ter uma ideia do que nós estamos falando. Lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, e por aí, nos países mais desenvolvidos do mundo, o PIB gasto com o judiciário é alguma coisa em torno de 0,13, 0,14. No Brasil, o judiciário brasileiro custa 1,30 do PIB. 10 vezes mais, só para ter uma noção de a quantas anda o nosso poder judiciário. É algo de dar tristeza. Eu me lembro lá atrás que havia outras tantas lutas, como aqui no Paraná, quando eu fui deputado estadual, para acabar com privilégios, abusos. Não é tão simples, porque isso está arraigado como algo que domina a cultura política brasileira do patrimonialismo. Todos aqueles que fazem política no Brasil, infelizmente, tem grande parte que não, é claro, mas que busca ter um mandato, ter um cargo como se fosse dele, patrimônio dele, dos amigos dele, da família dele, e não da população, e não da sociedade como um todo. Então, esta é a cultura do Brasil, infelizmente. Então, nosso projeto, que você citou, o 6726, é de 2016, mas é um trabalho que vem de muito tempo. O Senado já votou, o Executivo já apresentou, e aí foi a presidente Dilma que apresentou a proposta contra os supersalários. Então, tudo isso para comentar que nós estamos tentando enfrentar e todo dia cobrando e ainda não conseguimos esse intento. Um dado importante, Sérgio, isso em 2013. No final de 2012, nós fomos eleger a mesa diretora da Câmara. E o grande compromisso assumido com o então candidato
Luiz Henrique Eduardo Alves, que depois se elegeu presidente em 2013, foi exatamente com o objetivo de acabar com o 14º e 15º salários dos parlamentares, coisa que existia desde sempre. E nós 14 deputados, abrimos mão do 14º e 15º quando chegamos em 2011. Abrimos mão e nós 14 vamos enfrentar esta luta contra 599 deputados. E enfrentamos a parada, fomos batendo, até que em 2013 nós conseguimos votar. E graças ao fim do voto secreto na Câmara Federal, nós conseguimos aprovar. E no último segundo, os deputados pressionando, não vamos acabar, porque isso aí já é tanto tempo, já está incorporado. Eu falei, mas isso é um absurdo, é um privilégio. Aí eu propus, vamos fazer o seguinte, então, lá no Colégio de Líderes, saindo do plenário, eu propus, vamos fazer o seguinte, então, vamos, então, acrescentar 14º e 15º salários para os trabalhadores brasileiros e para os servidores públicos brasileiros, aí fica todo mundo igual. Aí um já gritou, não, mas aí vai quebrar a empresa, outro, não, mas aí vai quebrar a prefeitura. Então, não há razão nenhuma de continuar com esse abuso e esse privilégio do 14º e 15º. Fomos, em seguida, a plenário e conseguimos acabar por menos um voto à unanimidade do plenário naquele dia. Isso, na verdade, esse depoimento que o senhor trouxe, bom, primeiro que ele é muito rico, né? Isso é muito bom, porque isso denota, né, a qualidade dos parlamentares que lá estão, né? Que pensam no país, né? A gente precisa ter dar esse voto de louvor ao seu trabalho e essa turma toda que resistiu e foi em frente e conseguiu derrubar essa questão do 14º e 15º. Mas, presidente Sérgio, você notou para o detalhe que Sim. tinha acabado com o voto secreto. Pois então. A permanecer o voto secreto, não teríamos acabado com o 14º e 15º salários. Porque a sociedade estava cobrando muito, a mídia, todo mundo cobrando muito o fim desse privilégio. Felizmente, acabou com o voto secreto e nós conseguimos avançar. Então, mas tudo isso é um trabalho de bastidor, né? Vamos colocar assim, né? Lá do Congresso, né? Sem dúvida. Que provavelmente o deputado participou dessa construção para acabar o voto secreto, justamente para dar transparência para a população, né? Para o brasileiro, para ele poder saber quem está votando contra ou a favor, né? Essas questões tão importantes para o país. Né? Eu era líder de bancada e com o Luiz Henrique Eduardo Alves, exatamente dizendo isso. Olha, isso não é possível nós continuarmos com esse tipo de privilégio na Câmara. Nós já abrimos mão, falamos para ele, apresentamos nosso grupo e tal. Ele falou, olha, eu não assumo quanto ao resultado, mas eu assumo o compromisso de pautar e votar. Falei, é isso que nós queremos. E felizmente ele cumpriu. Em 2013 ele assumiu e pautou, lá no mês de abril, se não me engano, ele pautou e nós votamos e derrubamos. E acabamos definitivamente. E, deputado, deixa eu lhe perguntar agora, no momento de agora, com esse novo ambiente, né, já passado alguns anos aí, sobre a sua experiência, como é que o senhor enxerga hoje a questão da votação desta PL, né, para justamente limitar os supersalários, né? A gente já viu que tem um abaixo-assinado com quase 250 mil signatários, quer dizer, isso é uma coisa extremamente importante, né? Então tem um peso muito forte, inclusive político, né, para se levar adiante isso, né? E no momento em que o próprio brasileiro, quer dizer, ele não era muito, vamos colocar de forma muito clara, o brasileiro não era muito ligado à questão política, né? Nunca teve muita preocupação com isso, deixava as coisas acontecerem. E hoje não, o brasileiro já está politizado, ele está aprendendo os seus direitos, ele está aprendendo os cuidados que tem que se tomar, enfim, e também está entendendo que a importância que tem a questão, primeiro, da reforma administrativa, né, nesse novo contexto, e a questão tributária também, para que se traga, vamos dizer assim, uma segurança jurídica, né, ao longo das próximas décadas, né, quem sabe para sempre, né? Se fizer uma coisa muito boa, pode ficar permanente, né? Essa que é a ideia, né? Então, como é que o senhor enxerga isso dentro desse novo contexto e essa ideia de se tentar aprovar a PL 6726? Então, presidente, o que acontece? Depois do fim do 14º e 15º, vamos começar a trabalhar outros projetos. Porque parece fácil, mas não é. Então, nós temos que ir de um em um.
E tem muitos privilégios ainda, né? Como auxílio mudança, é um escárnio, né? Você ser deputado reeleito e ter auxílio mudança. Você foi reeleito, você não vai mudar para lugar nenhum, né? Então, continua lá, inclusive figuras da República aí receberam, é um horror, né? Não há nenhum sentimento que o dinheiro público é sagrado e deve ser aplicado em políticas públicas de qualidade para a população melhorar a sua vida, né? Então, essa é a tese fundamental. Mas, enfim, aí nós fomos atrás dos super salários e começamos, então, montamos uma comissão especial na Câmara. O presidente Rodrigo Maia montou, indicou o deputado Benito Gama, da Bahia, como presidente, e eu fui indicado como relator. E ao final, né, nós concluímos um trabalho de 1 ano e meio, toda semana debruçando com assessores, consultores, todos os segmentos do serviço público do Brasil, todos foram ouvidos em audiência pública. E eu me lembro, é importante, presidente, que nós, ao trabalhar, não conseguimos dados do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então, nós usamos a Lei de Acesso à Informação. Pela lei, dá, então, 30 dias para responder ao nosso... Usamos esta lei, né? O Legislativo cumpriu, o Executivo cumpriu, o público não cumpriram, né? Só para ter uma ideia de como isso funcionou. Não cumpriram, e aí fomos saber, e até uma reunião com a presidente do Supremo na época, a ministra Carmen Lúcia, e com a procuradora da época, Raquel Dodge, procuradora-geral da República. E ambas afirmaram, em reuniões separadas, que nós tínhamos ali uma informação que não sabíamos, e nem eles sabiam. Eles não tinham nenhuma informação sobre os penduricários, sobre os pagamentos eventuais, que custam bilhões para o país. Então, pediram tempo, só estão pedindo uma coisa que nós não temos nenhuma base de tecnologia de informação, vamos apurar e vamos mandar. Levou 6 meses. Imagina. Levou 6 meses para discutir uma base na tecnologia da informação para buscar uma plataforma que nos desse essa informação. Então, só para você ter noção da esculhambação no sentido de organização, como funciona. Então, quanto mais desorganização, mais privilégio, mais abuso. E aí nós fomos identificar, né, ao longo desse período, então depois chegamos à conclusão. São bilhões de reais que nós temos acesso, né, jogado pela janela. Penduricalhos que não há razão nenhuma de existir. Então, de vez em quando, você ouve, presidente, aí, o desembargador recebeu 500 mil reais, lá no estado recebeu 1.200.000 reais. Quer dizer, não tem fundamento isso. Daí é o custo do Poder Judiciário. No Brasil, custar 10 vezes mais do que o PIB que custa para os Estados Unidos. Só para ter uma noção disso. Então, avançamos e aí criamos algumas travas. E o mais importante nesse projeto 6726, que eu julgo mais importante, é que penaliza o agente público. Todo aquele servidor que deixar ou não informar o que está acontecendo além do que manda a lei, ele poderá ser punido de 2 anos a 6 anos. Ele poderá ser punido. Então, esta é uma coisa que não existe na legislação. Então, eles aumentam o salário, não estão nem preocupados se está faltando medicamento no posto de saúde, ou se está faltando professor numa sala de aula, ou recurso para merenda, não nem um pouquinho preocupados. Estão preocupados exatamente com o status que cada vez querem mais. E eu me lembro que nas audiências públicas nós tivemos ali alguns debates. Todos foram convidados e todos participaram, até nos ajudando muito a encontrar caminhos que pudéssemos chegar a esse projeto que está pronto para ser votado. Então, algum deles, por exemplo, chegou lá um ministro do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, dizendo, mas, nossa, no Brasil, um juiz começa a ganhar apenas 25 mil reais. Ou apenas. Eu falei, mas, ministro, o senhor está falando apenas no Brasil, onde o salário mínimo é de R$1.000. Não é possível que não há um sentimento mínimo de nacionalidade, de sociedade, né, de compreender o país das desigualdades do nosso. Mas, enfim, isso foi apenas um detalhe para você ver como eles tratam a coisa pública, né? Eles, com todo respeito, aqueles que não tratam. Né? É verdade. É importante, Sérgio, que
falar também que encontrei muitos juízes, promotores, desembargadores que compreendem a nossa luta, a nossa causa, né? E não podem fazer nada porque estão lá no meio, né? Mas a luta para conseguir mais, cada vez mais. Eu disse também, e vou reafirmar aqui, eu não sei se eu estou me estendendo muito. Não, está ótimo, tá muito gostoso. Muito Muito bom. bem. Eu disse e vou reafirmar aqui a FENACON, que tem um papel importantíssimo na sociedade brasileira, e o seu papel enquanto FENACON, o papel nos estados, né? Eu acho que isso é muito rico o Brasil ter uma organização como vocês têm para poder ajudar exatamente nos preceitos éticos, os valores e princípios que nós não podemos abrir mão nunca, não é? Então, basicamente, um dia baixam uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Esta liminar estendia o auxílio moradia para todos os membros do Poder Judiciário brasileiro. E é claro que, como aí o Judiciário impôs através dessa liminar, o Ministério Público fez o mesmo e outras carreiras jurídicas fizeram o mesmo. Esta brincadeira de agosto de 2014 até novembro de 2018 custou mais de 4 bilhões de reais, baseado numa liminar do ministro Supremo. Uma decisão pessoal dele, ele baixou uma liminar dizendo, olha, pague para todo mundo auxílio moradia. 4 bilhões e tanto, quase 5 bilhões de reais. Aí, quando ele cassou, ele suspendeu a liminar dele, eu perguntei publicamente ao ministro Fux, que hoje é o presidente do STF, eu falei, quem é que vai pagar, quem é que vai ressarcir aos cofres públicos uma decisão que o senhor tomou e voltou atrás? Então, fica aí, eu continuo cobrando, dizendo a mesma coisa sobre um ato irresponsável de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que, por acaso, hoje é o ministro do Supremo. Então, vejam que isso afeta a vida de todos nós brasileiros. Aí o governo quer aumentar impostos, aí quer criar CPMF, quer não sei o quê. Claro que nós não vamos deixar isso acontecer. Até porque, aí voltando então, caro Sérgio, a reforma administrativa, né? Eu situo a reforma administrativa como a principal delas. Porque se nós não soubermos o tamanho do Estado brasileiro e a capacidade de investimento do Estado brasileiro para o país, como é que nós vamos determinar quanto vai ser o imposto no Brasil? Então, a reforma administrativa é saber qual é o tamanho do Estado, quanto vai custar o Estado, quanto o Estado vai investir e de onde vai sair esse dinheiro. Aí a reforma tributária. Então, eu acho que temos que trabalhar essa... E, aliás, está sendo trabalhado assim também, não é nada de novo de minha parte. Você até citou aí no início da sua fala exatamente isso. Não podemos imaginar que vamos cobrar um imposto, que esse imposto não está programado no orçamento, né? Que ele vai ser usado no orçamento. Então, primeiro é o tamanho do Estado brasileiro, até porque nós temos aí 90 e tantos % do orçamento comprometido com dívidas, juros da dívida, pessoal, custeio e tal. Quer dizer, para investir no Brasil é algo muito pequeno do ponto de vista do orçamento como um todo. Então, dito isso, aí para começar. E pelo tamanho do país, né? Um país continente como o nosso, um país maravilhoso como o nosso, né? Teria que ter muito mais critério, né? Nessas avaliações e o cuidado, né? O investimento é muito importante, né? Ou atrair estrangeiro para que traga dinheiro novo, né? Mas você precisa ter estabilidade aqui no país para que isso de fato ocorra, né? Dentro dessa lógica e estrutura. O senhor colocou muito bem essas questões. O que a gente gostaria de entender também, dentro dessa lógica da reestruturação administrativa do governo como um todo, né, através da reforma que virá por aí, que está vindo por aí, né, e que eu acho uma reforma que está sendo, na minha opinião, bastante inteligente, né, na verdade, mexendo aí com a questão de cargos, né, a reestruturação de cargos e salários, trazer o conceito da meritocracia para dentro dessa proposta, enfim, uma série de situações importantes, né? A quebra da estabilidade para algumas funções, manter estabilidade somente para aquele funcionário que é funcionário exclusivo do Estado, né?
É o caso, por exemplo, de um policial, né, que é uma função exclusivamente do Estado, por exemplo. Né? Então, essas situações, né, que, na verdade, é uma mudança louvável, né, bastante, na minha opinião, elogiada. Quer dizer, existem algumas divergências. Eu escutei pessoas de várias frentes, né, mas, na verdade, no geral, parece que o projeto em si ele tem uma característica muito, vamos dizer assim, não só inovadora, mas que traz um parâmetro importante para dentro desse novo do mundo do servidor público, né? Porque hoje, na verdade, até pelo fato de não ter muito critério, os aumentos salariais, como o deputado Rubens bem disse, o senhor bem disse, a questão ela é meio automática. Então, muitas das vezes, um ou outro profissional que está lá, um servidor público, ele fica meio acomodado, né? Porque para ele, fazendo ou não fazendo, isso, de fato, vai acontecer. Ele vai ter esse aumento, né? E a falta também de não se respeitar o teto, né? O teto que se estabeleceu, né? De se cumprir esse teto, né? Por isso que se ouve aí que alguns juízes, enfim, né? Têm salários assim de fato absurdos, né? Em função desses reajustes que acontecem regularmente, né? Esse monte de indenização, de verbas auxiliares, enfim, esse monte de situações que a gente sabe que, se de fato passar uma legislação dessa, isso trará um regramento, pelo menos daqui para frente, né? E, ao nosso ver, me parece que até 2030 terá uma renovação grande, vamos dizer assim, o funcionalismo público, em torno de 60%, né? Pelo menos é o que se fala, é o que se comenta. Não sei se isso é verdade ou não, mas a gente tem escutado muitas pessoas que estão nos passando esse tipo de informação. Mas, além disso, né, essa situação que existe hoje, né, dos supersalários, já, teoricamente, se não for ajuizado, como é que nós vamos rever essa verba de volta para os cofres públicos, como o senhor bem colocou, né? Mas como é que fica a situação de hoje, de quem está na casa, dessas estruturas que estão recebendo esse valor? Porque isso aí não entra, na verdade, na reforma administrativa. Isso é uma coisa que, infelizmente, vem acontecendo e talvez daqui para frente, os novos que estarão entrando nessa estrutura tenham esse regramento. E quem está aí? Como é que fica isso? Qual seria o corte disso? Como é que se pratica isso? Como é que o senhor enxerga isso? E se politicamente a gente teria condições de aprovar isso com muita firmeza? Como é que o senhor enxerga isso? Então, Sérgio, primeiro precisamos ver o que fala a Constituição. A Constituição da República fala que ninguém no serviço público pode receber mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Ninguém no Estado pode receber mais do que o governador do Estado. Ninguém no município pode receber mais do que o prefeito do município. É o que fala a Constituição. E o que é que o juiz deveria fazer? Fazer valer a lei, a Constituição. E o outro que fiscaliza a aplicação da lei, que é o Ministério Público, deveria fazer o quê? Fiscalizar. Olha, não está certo, está ganhando demais, além do que fala a lei. Nada disso. O Ministério Público e o Poder Judiciário, os juízes, desembargadores, procuradores, são os que passam acima do limite. 71% dos juízes brasileiros recebem acima do teto do ministro do Supremo Tribunal Federal, quando deveria receber bem abaixo. Eles passam além disso. Então, a Constituição fala isso, e o juiz que deveria obedecer não obedece. E o promotor que deveria fiscalizar esta obediência à lei não fiscaliza esta obediência à lei. Então, estamos diante de uma amarra. Por isso, o projeto. Esse projeto 6726, ele cria travas. Travas. Ninguém pode receber mesmo. Né? Tem uma indenização qualquer lá. Essa indenização vai, e é possível, dentro do teto, que é o abate-teto. Então, chegou ali, não pode mais.
Tem algumas excepcionalidades, caso auxílio hora extra, 13º. Então, isso é uma coisa que está na CLT. Não Sim. tem como você mudar, porque se vale para um, vale para o outro, né? E sempre é bom destacar, quando nós estamos falando aqui de serviço público, nós estamos falando dos privilegiados, não estamos falando do servidor público. No geral, né? É verdade. Porque o servidor público, em média, ele é modesto o salário deles, não é nada de excepcional, né? Tem servidor demais, isso é uma outra conversa, né? Mas nós temos que discutir exatamente aqueles que ganham além do teto. Se você ter uma ideia, por que é que o juiz e o promotor têm férias de 60 dias por ano, mais as férias forenses, que somam 3 meses de férias por ano? Por que eles têm 3 meses de férias por ano? Qual é o trabalhador brasileiro que tem férias de 90 dias? Qual é o trabalhador, né, vinculado à CLT, da iniciativa privada, que tem férias de 90 dias? Ninguém tem. Por que esse privilégio? Isso é um abuso que nós não podemos, de forma, concordar. Se você juntar, por isso nós apresentamos o relatório está pronto para ser votado, estamos cobrando desde 2018, desde junho de 2018, desde 2019, o ano todo cobrando, e neste ano nós conseguimos a maioria dos líderes assinarem o requerimento de urgência. E foi a plenário, eu questionei em plenário, está gravado aí nos anais da casa, até gravado pela TV Câmara, eu questionei porque aí não, nós vamos votar e não votamos. Até agora não votamos. Não vai ser agora em dezembro, e com toda uma confusão de eleição de mesa da Câmara e do Senado, confusão de LDO, de orçamento, que vai votar. Eu continuo batendo, né, imaginando que vai votar. Porque nós queremos duas coisas. Primeiro, o relatório, que acaba com os supersalários, e o segundo é uma PEC, porque a PEC ela está na LOMAN. Então, só uma lei superior à LOMAN, que é uma lei complementar, que pode mudar. Então, eu apresentei uma emenda à Constituição para acabar com as férias de 60 dias. Aí, com isso, nós colocamos as coisas no seu devido lugar, né? Mas, olha, eu tenho aí nossa luta, essa causa que é de todos nós, da FENACON e de todos os brasileiros, ajudarem a avançar e aprovar esse relatório. Na verdade, veja bem, né, com essa renovação que teve no Congresso Nacional, acho que o povo, em geral, né, ficou bastante otimista, uma renovação, novos sangue novo lá na casa, tudo mais, né, novas cabeças e tal. A gente talvez consiga aprovar essas questões que são extremamente polêmicas, né, esse é o caso, né, e a gente percebe realmente existe enfim, essa resistência, né? Porque, como você bem colocou, deputado Luiz, na verdade, é o salário dos poderosos, né? De que, de fato, os que mais ganham, né? Dentro do funcionalismo público. A casta do funcionalismo público é que tem este privilégio, né? Então, na verdade, não é uma coisa muito simples de se alterar, mas que é uma questão até moral, né? A gente tem que pensar o país, o Brasil, né? A situação que passa, né? A dificuldade, e mesmo em função de tudo que aconteceu hoje, esse momento da pandemia, que o Brasil teve que desembolsar o que tinha e o que não tinha no caixa para poder ajudar a população, acho que de forma criteriosa, acho que está muito certo, mas e a gente vê esse tipo de situação que não faz o menor sentido de fato. Eu acho que, como cidadão, como, enfim, líder aqui de uma federação, a gente evidentemente apoia fortemente um projeto como esse. Acho que isso é muito importante. A sociedade tem uma ciência, né? Nem todos têm ainda ciência, mas isso aqui é outro fato também, né? Do que ocorre com muita clareza, né? O que são esses supersalários, como é que isso acontece, como é que isso ocorre, qual é essa casta que recebe isso, né? Você está dando um número aqui que é extremamente grave, né? 71% dos juízes do país recebem mais do que o teto. Quer dizer, é um número bastante expressivo e nos preocupa, né? Porque
em última instância, quem cuida dessas questões é o Poder Judiciário, né? Ele que está na ponta lá, ele que vai decidir alguma situação, se ela foi judicializada. Então, e aí, o grau de independência, né, dessa área, como é que fica isso? Né? Porque se a gente não conseguir, de alguma maneira, ou se conseguir no legislativo e não se cumprir na prática, isso vai ser judicializado. E como é que fica isso? Né? Como é que a gente dá, enfim, esse passo, então, né, mais adiante? Né? Então, presidente Sérgio, veja só, não é um salário qualquer. O teto é de R$ 39.200. Não é um salário qualquer. É um bom salário. Não há razão, né, de você estar procurando burlar a lei. Quer dizer, o que aquele que deveria cuidar da lei está burlando a lei. Né? Um custo disso, só para você ter uma ideia das férias de 60 dias, porque eles vendem as férias. Isso que é o grave. Ou seja, não precisa das férias coisa nenhuma. Eles vendem as férias. E este custo por ano é de R$ 2,3 bilhões. Aí você pega mais 2,1 bilhões, que diz respeito aos penduricários, você soma 4,3 bilhões, que é o que nós sabemos. Tem aqueles penduricários eventuais, que são muitos e milhares, nós não sabemos a quantas anda. Então, esse valor deve ser multiplicado por alguma coisa que nós não sabemos. Então, é muito dinheiro nas mãos de alguém que não precisa dele e que deveria ter, eticamente, um impeditivo de dizer, olha, eu não quero. Como eu não aceitei receber, como tantos não aceitaram receber o auxílio mudança. Como nós não aceitamos, em 14 lá atrás, o tal do 14º e 15º salário. Ou você cria isto para o país, ou então nós estamos chovendo no molhado, né? Infelizmente. Infelizmente, mas eu acho que volto a falar, acho que essa conscientização ela está vindo, né? O brasileiro, ele não era uma pessoa na sua essência político, ele não tinha essa consciência política, e hoje, no geral, o brasileiro já discute todas essas questões, né? O que se ouvia no bar ali, né? do cidadão mais simples, né? Que era sobre futebol, hoje não, se discute lá política, né? Uma coisa que é importante na vida do cidadão, né? Então, isso é essa consciência, ao meu ver, é que vai trazer essas questões todas aí, tomar o seu prumo, né? Porque pessoas sérias como o deputado que está lá brigando por isso, por essa mudança, né? Ter um apoio efetivo da população, efetivo das instituições, aí, inclusive das instituições privadas, né? Para que isso se realize, né? Com todo o critério que é necessário ser realizado. Porque o Brasil é uma potência, é um país maravilhoso, que todos nós amamos, e que isso aqui, se tivesse um pouquinho mais certinho, a gente estaria, com certeza, encabeçando aí a liderança de um país em todos os setores, nas vendas, em tudo. Seria o primeiro realmente no mundo. Não tenho dúvida nenhuma disso, porque o brasileiro é muito criativo, o brasileiro é muito proativo, e a gente tem toda a condição de chegar lá. Então, deputado, o nosso bate-papo foi tão gostoso que passou, infelizmente, o nosso horário. Foi uma conversa tão boa, tão gostosa, tão prazerosa, que já vou lhe fazer um convite para lhe convidar novamente na virada do ano aí, para a gente novamente voltar nesses temas aí. A gente vai tocar também a aprovação dessa PL em 2021. Estamos juntos aí para poder ajudá-lo na divulgação, porque isso vai ser muito bom para o Brasil como um todo, né? A gente entrar nesse rumo, nesse caminho aí, que eu acho que é um caminho importante para nós. Então, as suas considerações finais aqui, nesse debate gostoso, e a todos aí, vamos ouvir mais um pouquinho o nosso deputado Rubens Bueno. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado à FENACOM, prazer muito grande conversar com vocês, com a assessoria parlamentar, sempre presente, acompanhando lá o dia a dia da nossa agenda no parlamento. Muito obrigado a todos vocês. Não é só isso, super salários é um item pequeno de toda uma grande agenda, não é? Mas é importante, porque através dele é que nós vamos dizer quais os princípios e valores que nós defendemos. E temos que fazer valer isso na lei para todos, não é?
acabando com privilégios e abusos no serviço público brasileiro. A outra reforma administrativa, dentro dela, o tamanho do Estado brasileiro, que você falou, carreiras de Estado, é o policial, é o juiz, é o promotor, são carreiras de Estado. E, como tal, tem que ser concebida. Até porque eles não podem sofrer pressão de alguém que, por acaso, está no poder. Eles têm que seguir a sua carreira com princípios e valores de carreiras de Estado. Não é? E isso que nós temos que preservar e fazer cada vez mais forte para que possa distribuir justiça, né, entre todos. E a outro ponto também importante é que nós temos ainda algumas, nesta agenda, por exemplo, a prisão na segunda instância. Esta é uma emenda da nossa bancada, que está lá para ser votada, pronta, com relatório do deputado Fábio Tradi, lá do Mato Grosso do Sul, grande deputado, que já apresentou o seu relatório, quer votar a prisão na segunda instância. A outra é o fim do foro privilegiado. Por que é que um juiz, por que é que um promotor que vende sentença, que comete abuso de todo tipo, ele vai depois ser aposentado com todos os seus direitos? Esta é uma emenda à Constituição que eu apresentei em 2012 para acabar com o foro privilegiado, que continua aposentando juízes que cometeram crimes, né, promotores que cometeram crimes, né, que quando chega no Conselho Nacional, no CNJ ou no Conselho Nacional do Ministério Público, eles vão ser aposentados com todos os seus direitos. Então, isto é mais são tarefas de enfrentamentos para mostrar à sociedade que não pode ter alguém mais do que o outro, de forma alguma. Todos somos iguais. Se cometeu crime, tem que ser punido, igual aquele que na atividade privada ou uma outra atividade pública que não seja do Ministério Público ou do Judiciário. Então, é um prazer muito grande conversar com você, viu, Sérgio? Deixar o meu abraço à FENACOM, à tua direção, a todos aqueles que estão aí cumprindo esse papel formidável de um bom debate e ajudar a avançar nas políticas públicas do país. Eu sempre digo, para finalizar, que até a qualidade do ar que nós respiramos depende de política. E sempre a boa política. Não tem nova nem velha, tem a boa política. Essa que deve ser a nossa prática permanente. Tem toda a razão. Obrigado, deputado. Foi um prazer enorme conversar contigo no nosso programa. Aprendemos muito. Acho que as pessoas que nos assistem aqui gostaram do que ouviram. Essa qualidade, esse sentimento patriótico e de justiça. Isso que é importante, né? Mantendo, como o senhor bem colocou, a ética em primeiro lugar. Então, muito obrigado. Adorei esse bate-papo. Foi muito gostoso. E voltaremos, né? Consigo na virada do ano, se Deus quiser, né? Para a gente continuar em outros temas importantes que o senhor também levou para o Congresso Nacional e que alguns ainda, infelizmente, ainda não andaram de forma adequada. Mas é assim que se faz. A gente vai levando e sobe degrau por degrauzinho, né? A gente não consegue dar um salto muito alto, mas vamos subindo devagarzinho e a gente, no momento certo, a gente chega num determinado nível melhor, depois que a conscientização geral da população toda vem à tona e cobra isso de forma muito clara dos nossos deputados e senadores que estão lá aprovando a legislação que traça o destino do país. Então, lhe agradeço novamente, obrigado pela presença e obrigado, meus amigos, por estar conosco até esse final da apresentação. E vamos seguir em frente. Aí temos mais uns 2 programas ainda para encerrar esse ano. Então, um abraço a todos e um bom dia. Obrigado, bom dia.